As evidências sugerem fortemente que os humanos em todas as culturas vêm para moldar sua própria identidade em algum tipo de forma narrativa. Somos contadores de histórias inveterados. Frase escrita por Owen Flanagan. Muitas obras de artes, literaturas, histórias e narrativas são de origem antiga, existentes em diversas culturas como a egípcia, a grega, a chinesa e a indiana. Histórias são um componente onipresente da comunicação humana, sendo consideradas as primeiras formas de entretenimento, tanto que uma das estruturas mais famosas e já comentadas aqui no canal é a jornada do herói. A figura do antagonista originalmente não tinha um significado profundo. Sua única função era ser um obstáculo que fica entre o destino final e o herói. Não havia necessidade de se compreender o mal, ele era assim por natureza, e naturalmente era muito fácil o repudiar por suas ações essencialmente egoístas. Porém, a evolução é contínua, e naturalmente essa imagem foi mudando com o tempo, criando-se o que eu gosto de chamar de a Era dos Acidentes. O vilão da história dessa vez não começa sendo quem ele é a vítima de um complô ou manipulação de algum evento maior que causa sua ruína, e por ter caído nessa desgraça, ele obtém um poder e o usa da forma que convém. Em alguns casos, ele chega a ser o espelho do protagonista, alguém que o herói poderia vir a se tornar caso não tivesse desenvolvido laços ou relações especiais ao longo de sua jornada. Diferenciando suas posições, é quase como se o herói fosse privilegiado de alguma forma e o vilão fosse oprimido. Mas não para por aí. O passo mais avançado está em colocar ainda mais profundidade no tema do antagonista. Um passado triste, uma tragédia irreversível, talvez o próprio mundo cruel e injusto conspirando contra ele, colocando essencialmente na condição de vítima, até que ele seja quebrado o suficiente para se tornar alguém diferente do seu eu anterior. E o vilão, mas dessa vez não por natureza, e sim consequência das injustiças que sofreu ao decorrer de sua jornada. Assim nasceu a romantização do mal. A ideia de que o antagonista precisa ser compreendido, permitindo assim que ele seja amado, em alguns casos até sendo considerado como o lado certo da história. Afinal, não foi uma escolha dele, ele foi injustiçado primeiro e por isso tomou esse rumo. Um background triste justificaria as ações horríveis que ele cometeu ao longo de sua vida. O mal não pode ser mal só porque sim. Caso contrário, isso se traduziria em um vilão ruim. Será mesmo? Nesse contexto, Ryumei Sukuna surge quase como um protesto a tudo isso. Ele não tem um passado triste, tudo que temos de seu personagem ao longo da trama são menções de terceiros, e durante suas aparições tudo que chama a atenção é o caos e a destruição que sua figura é capaz de trazer à tona só por ter tomado o controle ditador, aumentando cada vez mais o grau de sua ameaça. Não há uma verdadeira razão. Ele come se está com fome e mata se tiver vontade. Seus objetivos são misteriosos. Sukuna não precisa, ou melhor, não deve ser compreendido. Aqueles que desejam isso querendo um flashback que o explique simplesmente não entenderam a função que ele exerce na obra. Feiticeiros ou maldições, não importa. Os únicos que são capazes de transcenderem além sendo meramente fortes são aqueles com senso avassalador de si mesmo e um completo desprezo pelos outros. São quadros como esse que se referem ao Sukuna como desastres naturais que mostram seu papel na trama. Crenças como a da Anjo o tem como o anjo caído. Tudo referente ao Rei das Maldições desde o início da obra gera expectativas, porém são expectativas negativas. Ninguém espera menos de Sukuna do que o massacre que ele realizou em Shibuya. Aos meus olhos, por que vocês são tão fracos? Além de fracos, por que se apegam tanto à vida? Como uma criatura que se quebra com um simples toque, diz com essa boca que quer ser feliz para sempre. Tudo o que precisam fazer é roerem suas respectivas desgraças até o dia de suas mortes. Ele guia o mundo de Jujutsu ao caos. Assim como foi sugerido, um desastre natural só acontece, não precisa de motivos ou razões profundas. Apesar de ser dito que nele habita um completo desprezo pelos outros, em alguns raros momentos é possível vislumbrar um traço de empatia no Rei das Maldições. Mas esses momentos só são obtidos quando ele atende aos seus desejos e sente prazer com isso. Como quando ele reconheceu Diogo, afirmando que a maldição era forte, o completo oposto do que Gojo fez. E o mesmo se repete com Satoru ao ser derrotado. Ele tem Kashimo como um aluno em alguns momentos, dizendo que o ia ensinar. Portanto, as almas penadas e gananciosas que desejam saber sobre o amor e a força são bem-vindas nas escadas que levam ao trono do Rei das Maldições. Dessa forma, por meio de seu poder, Sukuna os compreende e os ensina. Claro que isso vem com um alto custo. A vida de quem deseja saber a resposta, se ele já nasceu mais forte ou com o tempo ele se tornou. Esses poucos momentos trazem profundidade ao seu personagem sem precisar de algo apelativo, o que é excelente já que o impede de se tornar um personagem unidimensional e ao mesmo tempo não interfere de forma negativa em sua escrita. Para falar sobre esse personagem, temos que falar sobre força. Afinal, ele é temido e amado pelo mesmo motivo, a quantidade de poder que possui dentro de si. Yoruzu ama Sukuna por causa de sua força, desejando ser morta por ele por meio de sua técnica inata. O mundo Jujutsu teme Sukuna pela mesma razão, a ameaça iminente que ele é só por existir. Nesse mundo, ser forte é uma maldição. Logicamente, Sukuna, por ser o feiticeiro mais forte de todas as eras, é o ser mais amaldiçoado desse universo. Kashimo questiona exatamente isso, se Sukuna não está cansado do mesmo, se ele está satisfeito com tantos feiticeiros e maldições o desafiando por reconhecimento. Apesar de tudo isso, a história parece apoiar o Rei das Maldições e suas atitudes egoístas, o separando dos demais. O único capaz de invadir o pós-vida é Sukuna. Um dos únicos capazes a expandir o domínio sem barreira é Sukuna. O único reencarnado a conseguir mudar de corpo nessa nova era é o Rei das Maldições. Toda vez que Sukuna aparece, ele muda o mundo ao seu redor. Em sua primeira
primeira aparição, ele exorciza as maldições da escola e força a aparição de Satoru Gojo no local. No sanatório, Ryomei Sukuna exorciza uma maldição de classe especial e quase mata Megumi, mas sua principal vítima é Itadori, o obrigando a aceitar essas condições ao realizar o pacto para fazê-lo voltar à vida. Em Shibuya, além de realizar o massacre, Sukuna manda e desmanda quando quer. Em apenas uma aparição, ele mudou o destino de múltiplas pessoas. Em sua última aparição no corpo de Yuji, Sukuna é impiedoso e monstruoso. Obviamente, isso piora muito quando ele vai pro corpo de Megumi, já que ele matou Yoruzu, que estava no corpo da irmã de Megumi, tudo isso para afundá-lo na escuridão. Veja como um vilão é capaz de mudar os rumos da obra, apesar de ter poucas aparições. Ele é facilmente mais influente naquele universo do que o próprio protagonista. Egocentrista, individualista e mal por natureza. Esses são os elementos que compõem a antítese da romantização do mal. Mesmo que não seja a intenção de G.J. Akutami, Sukuna aplica ideias hedonistas dentro da obra. Uma doutrina que defende a busca por prazer como finalidade para a vida, algo que é defendido explicitamente por Sukuna quando ele diz que só pelo seu prazer ou desprazer é assim que ele vive. Em seu debate com Kashimo, ele volta a defender isso, quando diz que o amor não vale nada. Sukuna é completamente deslocado da percepção de mundo que os personagens e os leitores têm, e nem mesmo se importa em tentar compreendê-la, por mais que em alguns momentos alguns personagens tentem ensinar sobre alguma coisa, como o Gojo admite que tentou ensinar sobre a solidão do mais forte, o Yoruzu tentando ensinar sobre o amor. Sukuna pode até entender como foi mostrado quando ele derrotou o Gojo, o reconhecendo e afirmando que nunca vai o esquecer, até mesmo pedindo para Kashimo não o estressar, pois estava de bom humor naquele momento. Um personagem incrível, tornando dispensável qualquer apelo emocional para o tornar um bom vilão, indo de encontro a essa ideia. Um personagem fantástico, algo que eu sem nem perceber estava sentindo falta.